Para Deus, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, nessa quarta-feira, e nós vamos trazer a continuação da exposição dos Salmos de Davi, Tesouros de Davi. Nós chegamos já no Salmo 40, então queria pedir aos irmãos para abrirem as Bíblias no Salmo 40. Vamos fazer essa leitura. Salmo 40. Vamos ficar em pé mais uma vez? Depois nós vamos ficar sentados durante umas 3 horas, então... Salmo 40. Eu queria que você lesse comigo. Versículo 9, vocês vão ler comigo. E o versículo 9, tá bom? Quando chegar lá, vocês leem comigo o versículo 9. Depois, durante a exposição, nós vamos ler juntos também outros versículos. Diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua graça. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-se-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se jubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos ler mais uma vez o versículo também de número 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Feche teus olhos, peço ao Senhor para falar contigo. Deus Santo, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco neste momento, instrua a nossa vida, abre os nossos corações, todos que estão aqui, que nós deixemos de lado qualquer situação, qualquer distração, que nós nos concentremos na tua palavra, que sejamos cheios do teu Espírito nessa noite. Também aqueles que nos ouvem pela internet. Abençoe teu servo, para que ele traga a mensagem conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Podemos se assentar, irmãos? Põe retorno. Meus irmãos, título desse estudo é As Boas Novas de Livramento. Vamos dizer juntos? As Boas Novas de Livramento. Nós podemos
perceber aqui que esse é um salmo belíssimo. Até tem uma canção também, podia ter cantado ela hoje, né? Uma canção, mas não é da minha época, não, é da época da Kélia, mas que tem esse salmo aqui, né? E esse início do salmo aqui nos mostra, né? Nos faz até pensar um pouquinho nesses acontecimentos lá do sul, porque ele fala sobre esse tremedal de lama aqui. Lembra mais o problema do brumadinho, né? O pessoal está no meio da lama e não tem como sair. Ou então aquele que chegou até onde o pastor Marcelo morava, Valadares, que foi o de Mariana, né? Então a gente vê com a situação ele fala do tremedal de lama aqui, escorregadio, um lugar onde ele não consegue sair, ele está envolvido na lama, né? E quanto mais se mexe, mais se afunda. Nós podemos pensar nesse salmo aqui, meus irmãos, analisando um pouco o contexto dele e voltando, partindo da espera que o salmista estava, porque ele fala aqui no passado: esperei confiantemente pelo Senhor. Vamos dizer isso? Esperei confiantemente pelo Senhor. Então ele estava numa espera, a gente vê um passado. Então a gente volta um pouquinho também nos salmos e na disposição desses salmos, e nós podemos ver que lá no Salmo 37, ele já tinha uns dizeres assim: vou descansar no Senhor, ele cantando, né? Descansa no Senhor e espera nele. Não é assim que diz o Salmo 37? Então ele vem, ele fala sobre isso no Salmo 37, agora ele caminha para o Salmo 38 e para o Salmo 39, e essa espera pelo Senhor também o faz refletir na sua própria situação, numa situação de pecado, numa situação onde ele se encontra debilitado diante de Deus. E ele faz uma reflexão interna dos seus próprios erros, levando o salmista ao arrependimento e à confissão de pecados. Salmo 38, Salmo 39. Agora, nesse Salmo, então, 40, ele começa, então, a ver boas-vindas aqui agora. Boas novas, boas notícias aqui agora. Boas notícias vindas do alto. Derek Kidden diz que agora ele tem o seu resultado triunfante. A libertação, retratada de modo memorável nas primeiras linhas, exige uma celebração condigna. Davi consegue perceber que nenhum mero ritual pode bastar para isso. Somente um ato de abnegação pessoal. Ele se prepara para entregar-se a si mesmo, se entregar-se completamente, como uma declaração, na realidade, que somente o Messias conseguiria fazer no futuro. Então a gente vê que esse salmo aqui claramente aponta para o Messias. Toda a Bíblia aponta, mas a gente vai perceber aqui alguns versículos que são muito claros, muito claros. Davi está falando dele, mas ali você percebe que, olha, não tem quase nada de Davi aqui, é tudo realmente o Messias. Então o Salmo, você pode enxergar algumas divisões aqui no Salmo. Ele começa com ações de graças nos versículos 1 a 3, acompanha na sua Bíblia, versículos 1 a 3, ações de graças. Depois ele vem no versículo 4 ao 5, ele passa por uma declaração sobre a bondade do Senhor. Versículos 6 a 10, ele faz uma declaração, uma dedicação da vida dele à vontade de Deus. E por fim, do versículo 11 até o 17, ele continua numa oração, pedindo o livramento das dificuldades ainda presentes. A gente pode entender essas 4 partes aqui, e nós podemos trazer uma mensagem importante para a nossa vida, que a espera confiante no Senhor é respondida com boas novas de livramento. Vamos dizer isso? A espera confiante no Senhor é respondida com as boas novas de livramento. Olha que bênção. Então a espera não é uma espera, sabe aquela que nunca vai acontecer? Uma coisa vai acontecer na minha vida, mas nunca acontece. Não tem? Às vezes tem alguma coisa assim, né? Aqui não, a espera é confiante, porque ela vai acontecer e ela é respondida com boas notícias, com boas novas de livramento. E o que tem essas boas novas? Nós vamos ver o que tem essas boas novas. Em primeiro lugar, as boas novas têm a retirada do pecado da nossa vida, ou da nossa vida de dentro do pecado, da nossa vida de dentro do poço de lama. Versículo 2, leia comigo, diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha então, veja, Davi foi um homem usado por Deus, claramente, um homem de destaque na Bíblia,
um servo do Senhor. Apesar disso, ele teve muitos erros em sua vida. Ele cometeu vários pecados. Ele fez um censo em Israel que Deus não queria que fosse feito, mas ele fez, porque ele se engrandeceu, ele queria mostrar, olha como está grande a nação. Davi teve o adultério com Batseba. Davi, por consequência desse adultério, assassinou Urias. Mandou matar, né? Foi o mentor. Então veja que são pecados terríveis. Pecados terríveis. O salmista reconhece que ele estava em pecado aqui nesse salmo. Ele está dizendo, olha, a gente viu no 38 ele arrependido do pecado, no 39 ele falando que Deus estava sofrendo por causa disso, mas Deus o livraria. Agora no 40, então, ele reconhece que o Senhor é que tira ele do pecado. O salmista reconhece que só Deus pode tirá-lo. O cenário aqui desse tremedal de lama, né? A gente pode imaginar um local, um poço, onde você está lá no fundo dele e só tem lama. Já caiu no poço? Alguém já caiu no poço aqui? Graças a Deus não, né? Lá no poço, no fundo do poço, e só tem lama. Embaixo, e você vai tentar subir, você vai conseguir? Não vai conseguir sair nunca. E quanto mais você mexe, como embaixo é lama, pode ser que mais você afunde. Então, como sair numa situação dessa? Sozinho? Ele conseguiria sozinho sair? Não. Precisa de uma intervenção externa. Alguém precisa ir lá e buscar, retirar de dentro desse poço. Esse é o cenário, essa é a cena que nós podemos perceber aqui. E ele fala então que o Senhor me tirou do tremedal de lama. O Senhor foi lá e me buscou, me resgatou. Glória a Deus. Né? Imagina a pessoa lá dentro, como que ela se sente. Ela se sente assim, é o fim, acabou. Né? Ou essa lama eu vou afundar e vou morrer afogado aqui, ou eu vou ficar aqui, ninguém vai me tirar e eu vou morrer de fome, de qualquer coisa. Mas o Senhor foi lá e o tirou, e o resgatou, e o tirou dessa situação, e colocou, onde ele colocou? Na rocha. Meus pés estão firmes sobre a rocha. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Senhor que tirou o salmista, e Deus faz assim também conosco. Deus o livrou, o socorro de Deus chegou, aquele socorro que ele esperava desde o Salmo 37, aquela situação onde o pecado dele tomava conta dele, no Salmo 38, 39, e ele vem pedindo perdão. Agora o Senhor o resgatou, o Senhor o livrou, o Senhor tirou dessa situação, e é assim também na vida do crente. Nós não conseguimos ficar livres da nossa lama. Nós não conseguimos. Por nós mesmos. O que o mundo diz para nós é que nós conseguimos. Que nós vamos crescer, que nós vamos fazer, que nós vamos construir, nós vamos desenvolver. E a gente parte nessa empreitada, nesse empreendimento da vida, e a gente quer conquistar as coisas, e a gente quer fazer negócios, criar estruturas. Uma vez alguém me disse assim, o shopping é um exemplo, eu não tinha pensado nisso, eu falo, o shopping é um exemplo do que o homem quer sem Deus. Lugar bonito, enfeitado, iluminado, cheiroso, onde você gasta à vontade. Não tem uma coisa sobre Deus ali. Às vezes tem, eu já vi algum shopping, muito raramente, tem um shopping lá que tem uma livraria evangélica. Muito raro. Muito raro. Hoje, então, com a internet, nem tem mais. Consumismo puro. O Deus ali é o consumismo. Então, nós partimos nessa e falamos, não, agora sim eu vou resgatar a minha alma, vou me sentir bem e vou me limpar dos meus pecados. Não, só o Senhor pode nos limpar, meus irmãos. Só o Senhor pode nos tirar verdadeiramente desse lamaçal do pecado. Só o Senhor que pode nos tirar um vício quando, por causa do pecado, nós entramos nele. Quantas pessoas não conseguem sair? Entram num vício, seja ele qual for, ou a bebida, ou o cigarro, ou mais as drogas agora que estão muito fortes. E a pessoa não consegue sair se Deus não libertar. Ou então a pessoa que entra no emaranhado de mentiras e vai mentindo, aí para tampar aquela mentira, ela faz o quê?
Faz outra. Aí depois, agora tem que fazer de novo. Aí agora tem que combinar com o outro para o outro mentir também. Porque senão não vai fechar. Aí se combina com mais não sei quem. E aí daqui a pouco compra a imprensa para mentir também. E aí a gente vai criando uma mentira atrás da outra. As boas novas é que o Senhor pode nos tirar desse lamaçal. Pode tirar. Aquele que é viciado, aquele que está embrenhado em mentiras, aquele que está servindo ao Deus desse mundo, o Senhor pode nos resgatar. Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Glória a Deus. O crente tem vida porque o Senhor é que restaura a vida dele. Segundo lugar, as boas novas têm colocação, tem a colocação dos louvores nos lábios, vamos dizer assim. Ela coloca nos lábios os louvores eternos. Veja, leia comigo o versículo 3, nos diz assim: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ora, Davi, se tem um nome ligado à música, para os músicos aqui, né? É para a igreja toda, né, que gosta de cantar. Se tem um nome na Bíblia ligado à música, quem que é? É Davi. Vários salmos são de Davi. Davi que organizou, você vai lá em Crônicas, 1 Crônicas 25, organizou a música na casa do Senhor. Davi, não é? Davi tocava e Saul chamou ele para ficar lá para tocar, porque o espírito saía de Saul, o espírito que estava atormentando Saul. Então, Davi, se tem um nome, uma pessoa que fala, esse é bom de música, esse é um bom compositor, esse pode trazer músicas boas. Contudo, veja o que ele diz aqui. Ele não fala assim, eu cantei aqui, ele não fala assim aqui. Ele pode falar em outros salmos, cantai ao Senhor um cântico novo, até o cantai ao Senhor um cântico novo também tem a ver com isso, mas em outros salmos ele fala, cantarei ao Senhor, mas aqui ele fala, quem que pôs os louvores? Deus, o Senhor. Ele fala assim, me pôs nos lábios um novo cântico. Um novo cântico. Veio do Senhor esse cântico, não vinha dele mesmo. Um novo cântico. E esse cântico só pode vir de Deus, porque é um cântico de uma vida restaurada. Se somente o Senhor pode restaurar, o cântico, um novo cântico, só pode vir de Deus. Ele não está falando de um cântico, é novo porque é inédito, ninguém nunca viu. Não, é um cântico de uma vida restaurada. Por isso é um novo cântico. Quem sabe até o cântico que todos já ouviram, só que de uma vida restaurada, transformada. Veja que hoje nós temos vários tipos de música, né? Para os músicos aí que gostam de ficar ouvindo música e tal. Para todos, né? Tem vários tipos de música hoje nos nossos dias, vários ritmos, melodias, várias artes. Tem para todo gosto, não é verdade? Para todo gosto. Pode ouvir muitas coisas, né? Temos também vários artistas. Alguns, na verdade, são famosos, mas são ruins, né? São ruins. Eles escondem ali, talvez eles fazem algumas coisas no show para mostrar tudo menos música. Quem sabe põe um playback lá para rodar, tocar a voz, cantar a voz, sozinho, tudo sozinho, né? E fica livre para fazer outras coisas que chamam mais atenção por causa da sua extravagância. Mas a música mesmo, a arte mesmo, é ruim. Tem outros que são bons cantores, bons músicos, e muitos deles ficam egocêntricos porque são bons. Eu sou bom, então eu sou o bom, eu sou o cara. Então, mas a música aqui que Deus coloca não é nenhuma dessas. A música que Deus coloca aqui, esse novo cântico, vem também hoje daquele que é restaurado pelo Senhor. Daquele que tem um novo coração. Que tinha um coração antigo, um coração de pedra, e o Senhor tirou esse coração, colocou um coração novo. Um coração agora que reconhece que o Senhor é Deus. E que Ele pode cantar qualquer ritmo, qualquer melodia.
Mas ele usa esse ritmo, essa melodia, ele prefere usar com a palavra de Deus. Porque ele quer cantar o que é novo, o que transforma. Ele quer cantar a Bíblia. Um novo cântico que sai dentro da alma de um coração transformado, de um ser regenerado pelo Espírito Santo. As boas novas, então, têm esse novo cântico que Deus coloca nos lábios. Terceiro lugar, o que tem essas boas novas aqui? Em terceiro lugar, ela tem um derramamento de muitas bênçãos. Que bênção esse salmo. Versículo 5, leia comigo. Versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Olha que coisa. Que versículo maravilhoso. Ele está falando aqui que essas boas novas, então, têm muitas bênçãos juntas. Ele fala, Deus meu, as maravilhas, são muitas. O Senhor tem feito muitas maravilhas no nosso meio, para mim, para a minha vida, para todos nós. São tantas que eu nem consigo contar, não é isso que ele falou aí? Eu queria mencioná-las, mas eu não é quem dera. Eu quisera anunciá-los, deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, esse Deus, ele olha para esse Deus que além de perdoar o nosso pecado, né? As boas notícias vêm com esse perdão do pecado. As boas notícias vêm com esse louvor nos lábios. Quando coloca louvor nos lábios, também é uma bênção, porque como nós somos feitos para adorar a Deus, quando nós fazemos isso em espírito e em verdade, nós somos edificados, nós somos transformados, nós saímos daqui plenos. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus definiu para que nós fizéssemos. E agora, além disso, Deus nos dá bênçãos incontáveis. Derrama sobre nós um monte de bênção. Foi assim para com Davi, também é assim para com cada um de nós. O crente é abençoado pelo Senhor. Quem é abençoado pelo Senhor? Olha aí. Que bênção. Ele nos dá a vida nessa terra. Ele nos dá o sustento, né, irmãos? Ele nos dá a provisão. Se por um momento a gente passa por dificuldades, Ele nos dá o consolo. Ele nos dá bênçãos espirituais, mas também nos dá bênçãos materiais, mas também nos dá bênçãos espirituais. Nós estamos aqui hoje nos reunindo para louvar a Deus, a igreja em comunhão, o corpo de Cristo. Que bênção é! Ele nos dá os sacramentos, não é? Nos cultos, que alimenta a nossa alma. Quando nós saímos depois da ceia aqui do Senhor, nós saímos alimentados espiritualmente, crescidos. Quando nós saímos aqui, que alguém que teve um batismo, nós falamos, glória a Deus, a família de Deus crescendo. Tantas bênçãos. Tantas que são difíceis de contar. Tem até um hino assim, não tem? Como que é o hino? Quantas bênçãos, dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. E ficará surpreso o quanto Deus já fez. A Vilma agora, lá, já olhou para mim lá de cima. Ela falou que é o hino preferido dela. Ela gosta desse hino aí. Ela disse que nós temos que cantar esse hino para ela aí, quando ela partir. Então, se eu for antes, vocês anotem aí, irmãos. Tá? Né? Que o homem normalmente vai antes, né? Eles dizem, né? Aí, se eu for antes, vocês anotem aí para cantar. Uma bênção. Nós não sabemos, não conseguimos contar. Tantas bênçãos que o Senhor nos dá, meus irmãos. Veja o que está em Efésios 1:3. Olha que texto maravilhoso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ah, meus irmãos, quem que tem isso? Quem que tem? Só o Filho de Deus, só o crente que pode dizer que é abençoado, tem toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Veja que não é pouca coisa. E às vezes nós não damos valor para isso, para as bênçãos que Deus tem concedido à igreja,
Às vezes nós não louvamos com vontade, com alegria, porque nós não estamos entendendo as bênçãos que Deus tem nos dado, tanto materiais quanto espirituais. A bênção do Senhor é completa. A graça comum é sobre todos. Os ímpios também têm a graça comum de Deus, não é? O sol, a chuva, as plantações, o alimento que vem da terra. Contudo, a bênção espiritual é para o povo de Deus. A nossa bênção vem completa. Glória a Deus. As boas novas têm esse derramamento de muitas bênçãos. Quarto lugar, meus irmãos, as boas novas têm a chegada do bendito Messias. Vamos dizer isso? As boas novas têm a chegada do bendito Messias. Então, olha que trecho interessante. Do versículo 6 ao versículo 10, olha na sua Bíblia. Nós podemos perceber aqui claramente, nós vemos Cristo aqui nessa passagem. Versículo 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, versículo 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. De quem que está falando? Versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. De quem que está falando? Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Quem pode dizer isso? 10. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Olha, quem pode dizer isso com plenitude? Esse texto aqui está apontando para o Messias, claramente. As boas novas têm a chegada do bendito Messias. Spurgeon diz que aqui Jesus está evidente aqui. E ele até fala, olha, se o Novo Testamento não falasse sobre esse texto aqui, nem precisaria. Ele fala, nós já vamos ver, mas nem precisaria, porque está claro aqui, está falando de Jesus. Só que o autor de Hebreus nos ajuda a interpretar um pouquinho melhor ainda sobre isso. Abra lá em Hebreus 10, versículo 5. Hebreus 10, do 5 ao 9. Olha que interessante, diz assim, por isso ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta, não quiseste, antes um corpo me formaste. Olha o escritor de Hebreus, falando de Cristo aqui, falando lá atrás, eu estava falando de Jesus. Versículo 7, então eu disse, eis aqui estou no rolo, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Versículo 9, e acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Está falando de Cristo. Então Davi já contava isso lá atrás, o Messias, as boas novas é por causa de Jesus. Por causa da chegada de Jesus. E agora Hebreus fala, porque Jesus veio. Então, aquilo aconteceu. Agora, o primeiro, remove o primeiro, vamos para o segundo. A graça é maior. A graça, ela é completa aqui. Ela estava no Antigo Testamento, claro. Você já vê Jesus sendo dito no Antigo Testamento. Mas no Novo, liga os holofotes todos. Agora a gente entende claramente, então quer dizer que lá atrás está falando de Jesus. Sim, Jesus nos traz as boas novas completa. Falam do Messias, do sacrifício aceitável, do sacrifício perfeito diante do Pai. Não precisa mais, agora depois que a chegada de Jesus, e Hebreus deixa isso claro, não vamos mais sacrificar animais, não tem necessidade. Aquilo lá era uma sombra. Estava apontando para Cristo, era necessário o sangue, o derramamento de sangue, mas o sangue de animais o sangue de animais não é suficiente para perdoar os pecados. É por causa de Cristo Jesus. É por causa da entrega de Cristo naquela cruz. Essa expressão, eis-me aqui, a expressão que demonstra a postura de Jesus em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, vertendo o seu próprio sangue para a redenção do pecador.
Se você for lá em João 4,34, olha o que Jesus fala sobre a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele fala assim, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus anunciou então as boas novas do reino em todos os lugares, quando ele esteve aqui encarnado nessa terra, por onde ele passou, anunciou para judeu, para o gentio, para todos os lugares. Cristo então trouxe graça e verdade. Se você vai em João 1,14, e aqui menciona graça e verdade duas vezes, vá até em João 1,14, os discípulos olhando para Jesus, João olhando para Jesus, fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do gênero do Pai. Eles viram a glória do Pai em Cristo Jesus, viram a graça, viram a verdade, cheio de graça, cheio de verdade. Glória a Deus. Que bênção podemos ver aqui o Messias sendo mostrado de uma forma tão clara nesse texto. Quinto lugar, as boas novas têm o contínuo cuidado do Senhor. As boas novas têm o contínuo cuidado do Senhor. Agora do versículo 11 até o versículo 17, do 11 em diante, você vai perceber que após o vislumbre dessa primeira vinda do Messias, o salmista volta a mencionar sobre problemas pelos quais ele passava. Ele continua mencionando sobre problemas aqui. Então parece que o salmo tem um crescente no meio, depois como se fosse uma queda, mas não é uma queda que vai permanecer assim, não é? Aqui nós podemos ter essa nossa situação de que nós temos essa tensão no mundo, nós já somos salvos, mas nós ainda estamos em dificuldades. Então veja, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Então ele voltou a falar, Senhor, eu preciso ainda da tua misericórdia. Jesus veio, nasceu, morreu por nós, não é? Foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, reinando absolutamente. O reino do Senhor está sendo expandido neste mundo. Contudo, nós vivemos ainda nessa situação do já e ainda não, que os teólogos gostam de dizer. Eu já sou salvo, mas ainda não, porque eu ainda vou morrer aqui nessa terra, se Jesus não voltar antes, né? Eu ainda tenho dificuldades, dores neste mundo, nós passamos por isso. Essa é a mensagem completa. Se você pega a mensagem incompleta, muita gente pega a mensagem completa. Então tem teologias que falam assim, não, nós somos triunfantes nessa terra aqui. O crente não pode adoecer, não pode, né? E aí para corrigir eles falam, não, se você está doente é porque você não tem fé. Mas a Bíblia não diz isso. Veja que o salmista está dizendo aqui, ó, depois que ele mostrou o vislumbre de Cristo, agora ele começa a falar, olha, eu continuo aqui com uma dificuldade. Tenha misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Versículo 12, não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Então ele também continua enfrentando o problema do pecado, enquanto não chegar o dia final. E só o Senhor é que vai levá-lo para vencer. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Continua agindo o Senhor na minha vida. Continua agindo e me protegendo dos meus inimigos. Versículo 14, sejam a uma envergonhados, cobertos de vexames, os que me derramam a vida, os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-te ignomínia, os que se aprazem do meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. Ele continua enfrentando os inimigos aqui. Versículo 16, folguem e te rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Então ele tem a dificuldade aqui, mas o Senhor continua guiando o seu povo. E o seu povo continua louvando a Deus aqui nessa terra. Versículo 17 para fechar. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quer dizer que Deus ainda é o nosso amparo. É o libertador. Foi do salmista e é o nosso amparo, o nosso libertador. E ele fala, não te detenhas, ó Deus meu. Como se já falasse assim, não é? De vez em quando eu e o pastor Marcelo, a gente conversando, a gente fala assim, ó, Jesus podia voltar logo. Não te detenha, Senhor, volta logo, porque está difícil viver nesse mundo.
Então nós estamos ainda nessa tensão do já e ainda não. Contudo, o Senhor está nos levando, está nos conduzindo nessa terra em vitória, pois no final será vitorioso, meus irmãos. Jesus Cristo já realizou a obra. Quando você vai lá em Paulo, Paulo fala isso, olha, ele fala assim, já está glorificado, né? Porque o Senhor já glorificou. Mas como já glorificou? Já está feito. Só não aconteceu ainda no nosso tempo. Mas já está definido, já está feito, já está consumado. Os crentes, então, enquanto estão caminhando nessa terra, ele é peregrino, o crente é peregrino, nós somos peregrinos nessa terra. E o Senhor está nos levando, e nos conduzindo, e nos protegendo, e nos perdoando, e nos salvando dia após dia. O Senhor cuida de mim, cuida de você, cuida de nós. Concluindo então, meus irmãos, nós vemos que as boas novas do Senhor, as boas novas têm essa retirada do pecado. As boas novas têm esse louvor que nos é colocado nos lábios. As boas novas têm um derramamento de bênçãos para todos nós. As boas novas têm principalmente a chegada do Messias. Tudo isso é possível por causa da chegada do Messias. As boas novas têm o contínuo cuidado do Senhor até o final. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos colocando a confiança no Senhor. Continuaremos mantendo a nossa confiança. Como ele diz aí, esperei confiantemente pelo Senhor. E nós continuamos confiando no Senhor. Nós vamos seguir o nosso caminho confiando no Senhor. A salvação não está em nossas obras. Os sacrifícios de animais não são suficientes. O que é suficiente é o sangue de Cristo. Então não tem nenhum ritual de qualquer religião ou qualquer seita que seja suficiente para a salvação. Apenas Cristo Jesus, é nele a salvação. É ele que traz o livramento eterno. Seu sacrifício é pleno, perfeito, completo. Não tem outro mediador. Só Cristo é o mediador. Confiemos nele, pois apenas o Senhor pode nos levar, nos tirar da lama e nos levar em glória até o final. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor. Com bênçãos, com essas bênçãos aqui mencionadas, como que é a nossa vida? A vida de louvor. Olhe para o seu Salvador, que bênção que você tem. Vamos render graças a Deus, louvar o teu santo nome, o Altíssimo. Ele nos trouxe a redenção. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, porque Jesus já nos deu vida. Qual é o sacrifício que nós fazemos agora? Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual é o sacrifício? Sacrifício de louvor. Por quê? Porque é tão impressionante e maravilhosa a mensagem do Evangelho, né, que a gente faz esse sacrifício com alegria ainda. Esse sacrifício enche o nosso coração, porque nós louvamos aquele que é digno de toda honra e toda glória. Por isso nós cantamos em casa, cantamos no trabalho, cantamos no carro, louvamos a Deus, né? Cantamos no caminho, nós nos reunimos na congregação dos santos, louvando ao Senhor, exaltando ao nosso Deus. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos perseverantes até o final. Ainda vamos passar nas dificuldades deste mundo. Vivemos entre o já e ainda não. Somos salvos, mas ainda seremos completamente. Romanos 8:30, Paulo fala assim, aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. E ele usa esse verbo aqui mostrando tudo no passado. E esse verbo no grego ainda mais forte. É um passado assim definido, que não muda. Quer dizer que está concluída a obra. Então fique perseverante, meu irmão. Não vacile, não. Diante do que aparece na sua frente, não vacile, não. Pode aparecer dificuldades para abalar sua fé. Não vacila, não. Fica firme, persevere. Podem aparecer tentações para te desviar do caminho. Ore o Senhor, Senhor, me fortaleça. Não me deixe cair, não, Senhor. Fique firme.
Seja perseverante até o final, pois o final já está conquistado e nós já estamos glorificados para a honra e glória do nosso Deus. Portanto, louvemos ao Senhor, continuemos firmes, perseverantes e confiando na sua promessa que vai se realizar em breve. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, pastor Marcelo?